Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nos últimos dias nós temos deparado com um amplo noticiário e com acontecimentos que nos têm causado muita espécie, e nós resolvemos abordar, trazer aqui à tribuna. Trata-se da intolerância religiosa. Uma questão que não é comum no Brasil, mas que nos últimos dias tem ganhado noticiário e tem trazido preocupação para quem é equilibrado, para quem é brasileiro, porque o Brasil não tem essa característica. Então nós resolvemos trazer a manchete do dia 16 de junho de 2015, que diz assim: intolerância religiosa leva a menina a ser apedrejada na cabeça. Garota de 11 anos, iniciada no candomblé, foi a vítima. Parentes dizem ter sido xingados por um grupo. Eles gritavam: sai, Satanás, queima, vocês vão para o inferno. No dia 18, portanto 2 dias depois, manchete: mago denuncia novo caso de intolerância, tempo foi apedrejado. Segundo o responsável do local, um dos autores do ataque carregava um livro preto. Ao todo, 6 pedras foram recolhidas. Ainda no dia 18, Rio é o estado com mais casos de intolerância religiosa contra crianças. Dados são do Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. De acordo com os dados do Disque 100 da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, entre 2011 e 2014, o Estado do Rio de Janeiro registrou o maior número de casos envolvendo intolerância religiosa contra crianças e adolescentes. Nesses 4 anos, foram feitas 16 denúncias. Em segundo lugar está São Paulo, com 11 casos. Em seguida, a Bahia e Ceará, com 7 casos. O que até aí a gente disse noticiário comum. Mas no jornal O Dia, do dia 20, portanto 2 dias depois da última manchete que eu li, está estampado aqui: em nome de Deus, pastor e jornalista trocam ofensas. Ricardo Boechat xingou Silas Malafaia de otário. O religioso revidou e o acusou de covarde. Disse Ricardo Boechat: você é um covarde, é um tomador de grana, você e outros muitos. Não tenho medo de você, seu otário. Vai procurar uma rola, repetindo em português bem claro. A gente fez questão de trazer esse noticiário porque está aqui. No momento em que um jornalista do porte do senhor Ricardo Boechat e um líder religioso da importância do senhor Silas Malafaia trazem, portanto, para a contenda um tema religioso com essa, eu diria, descortesia tão grave, a gente não pode esperar que os fiéis a eles subordinados, os ouvintes do senhor Ricardo Boechat, tenham equilíbrio, evidentemente. Então, uma coisa é muito séria quando ganha essas proporções. Intolerância para o senhor Ricardo Boechat e para o senhor Silas Malafaia, eu gostaria de dizer o seguinte: intolerância é sinal de falta de argumento, de pobreza de espírito e de fraqueza. Vejam o que disse Nelson Mandela. Estou me referindo ao senhor Ricardo Boechat, ao senhor Silas Malafaia. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Era preciso que o senhor Boechat e o senhor Silas Malafaia
conhecesse um pouco da legislação brasileira, que diz o seguinte: a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89, alterada pela Lei 9.459, de 97, considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. Em tal lei, são considerados crimes de discriminação ou preconceito contra religiões as práticas descritas nos seguintes artigos. Eu vou ler para que aprendam, principalmente o senhor Silas Malafaia e o senhor Ricardo Meia Chapa, que parece que eles não leram essa lei. Então vamos lá, senhor Silas, senhor Malafaia. O artigo 3º diz: impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como os concessionários de serviços públicos, é crime. Negar ou obstar emprego em empresa privada é crime. Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador, é crime. Artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, é crime. Artigo 7º. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar, também é crime. Artigo 8º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes, abertos ao público, é crime. Portanto, nós temos aqui, e eu não vou ficar lendo todos, e vou pedir apenas que o senhor Silas Malafaia e o senhor Ricardo Boixá leiam para os seus fiéis e os seus ouvintes sejam esclarecidos. Tudo isso aí está previsto em lei. Tudo isso é crime. Além disso, para que o senhor Silas Malafaia e o senhor Ricardo Boechat tenham mais esclarecimento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte, em seu artigo 18: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Ainda para o seu Silas Malafaia e para o seu Ricardo Boechat, é preciso um pensamento, uma reflexão. Deus quer que os seus filhos e filhas vivam em paz, como irmãos e irmãs. Ou Alá quer que seus filhos e filhas vivam em paz, como irmãos e irmãs. Ou então, Javé quer que seus filhos e filhas vivam em paz, como irmãos e irmãs. Ou ainda, Olorum quer que seus filhos e filhas vivam em paz, como irmãos. Isso quer dizer, senhor Silas Malafaia, senhor Ricardo Boechat, Deus, Alá, Javé, Olorum, o grande Espírito, a deusa, todos são muitos os nomes pelos quais os seres humanos chamam o Criador. Mas a vontade dele, o Criador, é uma só, que seus filhos e filhas vivam em paz, como irmãos e irmãs. Se esta é a vontade do Criador, quem somos nós para desafiá-la? E, no entanto, nós a desafiamos. Todas as vezes que discriminamos nosso semelhante porque ele pensa diferente, ou faz suas preces de maneira diferente, ou chama o Criador por um nome diferente, nós desafiamos a sua vontade, porque ele deu a seus filhos e filhas a maior de todas as graças, a capacidade de pensar livre, de pensar diferente. Quem somos nós, então, para desafiar a vontade do Criador? E, no entanto, nós a desafiamos, discriminamos, ofendemos, praticamos atos de violência contra o nosso semelhante, com a nossa desculpa de que ele é diferente. Foi assim no princípio dos tempos e ainda é nos dias de hoje.
O Estado brasileiro, senhor Silas Malafaia, senhor Ricardo Boechat, o Estado brasileiro é laico. Isso significa que ele não deve ter e não tem religião. Tem sim o dever de garantir a liberdade religiosa. Diz o artigo 5º, inciso 6º da Constituição: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas limitações, às suas liturgias, desculpem. A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais da humanidade, como afirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o nosso país é signatário. A pluralidade constituída por várias raças, culturas, religiões, permite que todos sejam iguais, cada um com suas diferenças. É o que faz do Brasil, Brasil. Certamente deveríamos, pela diversidade de nossa origem, pela convivência entre os diferentes, servir de exemplo para o mundo. No Brasil de hoje, a intolerância religiosa não produz guerras, nem matanças. Entretanto, para encerrar, senhor presidente, entretanto, muitas vezes o preconceito existe e se manifesta pela humilhação imposta àquele que é diferente. Outras vezes, o preconceito se manifesta pela violência. No momento em que alguém é humilhado, discriminado, agredido devido à sua cor ou à sua crença, ele tem seus direitos constitucionais, seus direitos humanos violados. Este alguém é vítima de um crime e o Código Penal brasileiro prevê punição para os criminosos. Encerrando, senhor Ricardo Boechat, senhor Silas Malafaia, invadir terreiros de Umbanda em Candomblé, que é alguém que, além de locais sagrados de culto, são também guardiões da memória de povos arrancados da África e escravizados no Brasil, de respeitar a espiritualidade dos povos indígenas ou tentar impor a eles a visão de sua religião, é falsa. Agredir aos ciganos e impor a sua etnia ou crença, mesmo motivo que os levou a quase extermínio na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, tudo isso é intolerância, é discriminação contra religiões. Espero ter contribuído, principalmente, para abrir a mente de pessoas obtusas e que lutam em público por uma questão que não deveria ter essa razão, como o senhor Silas Malafaia e o senhor Ricardo Boechat. Muito obrigado.